E aí, pessoal? Mais um Acorda Brasil de volta aí, pessoal. Estou realmente sobrecarregado de trabalho e é uma confusão danada de muita coisa para resolver ao mesmo tempo, então por isso que eu me afastei um pouquinho. Esse é um dos motivos de não ter tido a vídeo esses dias. O segundo motivo é que eu preferi não me precipitar, não falar minha opinião antes de analisar um pouco mais a fundo a situação. Nosso país está realmente atravessando um momento muito delicado, muito difícil. Por um lado, nós temos uma Suprema Corte, que eu não sei, bicho, eu não consigo entender isso não. Em 2016, eles já haviam decidido que era constitucional prender condenados em segunda instância. Agora, 3 anos depois, eles se reúnem de novo para discutir isso. Quer dizer então que vocês estavam errados lá atrás, STF? Vocês então cometeram um engano, um equívoco, é isso? Ministros da mais alta corte do Brasil, vocês se enganaram em 2016 e agora estão revendo isso. Se esse é o caso, quem me garante de que as outras decisões que vocês têm tomado também não são um engano? Porque são decisões lamentáveis. Você quer ver um exemplo? O ex-presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, rasgou a lei quando permitiu que uma votação para que a Dilma continuasse com seus direitos políticos ou não acontecesse na ocasião do impeachment dela. Quer dizer, isso foi um negócio assim de louco, cara. E esses caras têm feito barbaridades, têm colocado censura, mandado tirar de circulação órgãos de imprensa, têm começado a fazer inquéritos por eles mesmos. Quer dizer, uma corte tem que ser acionada por alguém. Ela tem que ser. Alguém tem que entrar com a questão levando para a corte para que essa corte possa julgar se essa pessoa ou essa outra tem ou não razão. Mas jamais uma corte por si só já começar. Quer dizer, é um negócio todo louco, bicho. Então esse é um quadro. Nós temos uma corte suprema doente nesse país. Ministros da Suprema Corte que descaradamente mostram que têm prazer em soltar bandidos, têm prazer em libertar bandidos. Nós tivemos um outro caso onde um outro ministro da Suprema Corte, numa decisão, cara, que absurdo, numa decisão única dele, autorizou soltar presos que já foram julgados em segunda instância, e isso sem considerar que mais de 100 mil outros bandidos estão também sendo beneficiados por essa decisão. Marco Aurélio Melo fez isso, e aí tudo isso para libertar um cara que já se sabe que fraudou o Brasil, que esculhambou com esse país, que lamentavelmente tinha tudo para ser um presidente para entrar para a história como um grande estadista, mas que preferiu se aliar a bandidos, a corruptos. E eu fico realmente de queixo caído quando eu vejo pessoas da esquerda, como por exemplo o Guilherme Boulos, chegar e dizer o seguinte: não se pode pegar o que é público, ter uma apropriação do público pelo privado. Cara, foi isso que aconteceu. Lula beneficiou Odebrecht, beneficiou a OAS, beneficiou os irmãos Batista, beneficiou. Cara, que loucura! E agora o cara tem uma cara de pau de vir na televisão dizer um negócio desse. E aí o ministro presidente do Supremo Tribunal abre a sessão dizendo o seguinte: não, esse julgamento não tem nada a ver com um preso específico. Vá tomar banho, Toffoli. Você está pensando que o povo brasileiro é palhaço, rapaz? Você quer enganar quem? Deixa de ser cara de pau. Não tem nada com alguém específico. Você conversa para boi dormir, rapaz. A gente sabe que vocês estão em conluio para libertar o Lula, mesmo que isso signifique libertar outras centenas de milhares de bandidos, de estupradores, de assassinos, de ladrões, de canalhas, quando ao mesmo tempo nós temos
outras centenas de milhares de pessoas que estão presas, algumas até por mais de 10 anos, sem que tenha havido um único julgamento, e vocês, nunca fizeram nada por essas pessoas, e agora você vem com essa cara de pau dizer que não, essa sessão não tem nada, não tem nenhuma ligação com a situação específica de alguém. Está aqui para vocês. Pois bem, nós temos essa situação da Suprema Corte, e aí ao mesmo tempo temos um Congresso Nacional cheio de pilantras, onde homens sérios que querem realmente ver esse país melhorando, colocam projetos para serem votados no Congresso, por exemplo, o projeto anti-violência do ministro Sérgio Moro, que lamentavelmente está numa gaveta, está sendo preso, amarrado no Congresso Nacional e não se libera para votação, para discussão, para que esse país possa finalmente ter uma lei séria. Você quer ver um exemplo de uma coisa que está no projeto do Sérgio Moro e que aqui no Canadá, nos Estados Unidos, em países sérios, já é uma realidade há muito, muito tempo? É uma expressão em inglês, plead guilty. O juiz, na hora que você chega para a audiência, o juiz lê a acusação e ele diz como é que você se declara. Se a pessoa disser, não, olha, eu errei, eu assumo a culpa, eu sou culpado, eu me declaro culpado. Isso agiliza a justiça, porque não se vai ter que fazer todo um processo investigativo, não se vai ter que pegar a Polícia Federal para cair em campo, fazendo pesquisa, enfim, todo um custo associado, o tempo também é reduzido, e aí o juiz, tendo por base essa confissão do elemento, ele pode então agilizar uma sentença e, em muitos casos, por causa dessa confissão, e claro, também por essa pessoa estar disposta a consertar o erro e dizer, não, eu quero colaborar com a justiça, eu reconheço que errei, quero fazer com que, sei lá, a justiça me dê uma segunda chance, o juiz muitas vezes dá uma pena mais branda para esse elemento, porque ele está mostrando que quer se consertar. E isso está no projeto do ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, e é muito importante para que o Brasil possa finalmente ter uma ação contra o crime, mas está, lamentavelmente, trancafiado numa gaveta qualquer em Brasília. É muito lamentável. E aí agora vem também essa crise envolvendo o PSL, os filhos do Bolsonaro, a Joyce Hasselmann. Cara, que loucura, bicho. Que loucura. A frase principal, o lema da campanha do Bolsonaro era: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um texto que está na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória. Me ajuda aí nos comentários. Pois bem, existem fortes evidências de que um dos filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio de Janeiro, estava tendo essa chaga que existe no Congresso, no Parlamento brasileiro, em vários níveis, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado. Que merda é essa? São políticos que botam assessores, que muitos deles nem trabalham, e aí pegam uma fatia do salário dos assessores e o assessor devolve, não diretamente para o político, mas passando por um laranja, por uma pessoa que organiza isso. No caso do Flávio Bolsonaro, tudo indica, o Queiroz, que aí descobriu-se que tinha 7 milhões e pouco de movimentação na conta, mas aí quando encontrou-se um depósito dele para a mulher do Bolsonaro de 40 mil reais, ou de 20 mil reais, uma coisa assim, foram perguntar para ele, falando, não, é porque eu precisei do dinheiro emprestado. Que conversa é essa? O cara tem 7 milhões de movimentação e pega dinheiro emprestado, 40 mil emprestado. Não fecha. Não fecha. Queiroz
foi entrevistado e falou, não, eu não me apareci antes porque eu estava doente, eu tive que me internar, tive que me hospitalizar. Que hospital você estava? Depois eu dou essa resposta mais para frente, posso dar essa resposta depois? Quer dizer, o cara não respondeu nem que hospital estava internado. Quer dizer, não fecha, cara, a história não fecha. Não fecha. Flávio Bolsonaro faz um requerimento para o STF para que as investigações contra ele no COAF, nos órgãos de investigação, sejam interrompidas, sejam suspensas. Por quê, pelo amor de Deus? Por quê? Por que isso? Agora, isso tudo, bicho, é um negócio de louco. É uma coisa de doido. Flávio, inclusive o Nando Moura tem meu respeito nesse ponto aí, eu discordo de algumas coisas dele, mas nisso daí ele tá coberto de razão. Deixa eu mostrar aqui meu desktop para vocês. Só um instantinho, deixa eu trocar aqui uma coisa aqui, é tudo feito na hora, caldo de cana show. Por sinal, nós vamos mudar o nome desse programa aqui para ser caldo de cana show mesmo. Então, olha só. Flávio, se você fez algo errado, cara, honre o lema da campanha do seu pai. Se você está junto com seu pai, honre o lema dessa campanha. E honestamente, eu não acredito que o Jair Bolsonaro tenha participação nisso não, mas eu até entendo que é o filho dele que está nessa confusão. Entendo, não concordo, mas entendo a posição do pai de querer proteger o filho, apesar de ele dizer que se o Flávio fez coisa errada, ele que paga e tal, mas na verdade o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é troca de superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro, troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, desmontagem do Conselho de Fiscalização de Operações, o COAF. Quer dizer, é tudo muito, muito esquisito, muito estranho, não fecha, as histórias não fecham. Sabe, é lamentável o que a gente está vendo nesse país, porque tem coisas urgentes para serem resolvidas. O ministro Paulo Guedes tem uma ideia fantástica de abrir a economia, de dinamizar a economia, de melhorar o ambiente para pessoas que realmente criam empregos, que geram riqueza, que fazem com que o país funcione, mas as coisas não andam por causa desse lamaçal da política brasileira, dessa esculhambação. E agora, para complicar, o partido do presidente, o PSL, está implodido, está uma confusão danada. Deixa eu mostrar aqui meu desktop para vocês, olha só. E isso aqui que me deixa extremamente doido. A maioria desses comentários, olha só, falsa, traíra, tralalá, eu sou robô, estou indo embora, Pepa dislike, Pepa falsa, Pepa nunca mais, traíra, Judas, você fala demais, traidora, já era, Joyce perdeu, tá queimado, não adianta, Judas. Cara, nós estamos vendo a mesma coisa, presta atenção no que eu estou dizendo, presta muita atenção. Nós estamos vendo a mesma coisa de pessoas do lado da direita, do lado do Bolsonaro, agindo exatamente igual como aqueles que comem pão com mortadela para defender o Lula, mesmo com todas as provas, as evidências, com tudo aí escancarado, aberto. E mesmo assim nós tínhamos pessoas, e ainda temos muitos, que gritam Lula livre, que vão para a porta da prisão lá em Curitiba, que fazem um monte de coisas. E nós estamos vendo do lado da direita pessoas agindo exatamente da mesma coisa, da mesma forma. É preciso parar com isso, gente. É preciso parar com esse negócio de endeusamento de político. Se o político fez uma coisa errada, ele tem sim que ser questionado. Se o político fez algo que não se explica direito, que não se encaixa direito, que tem alguma coisa que não sabe, que não encaixou, esse político, não importa se é de direita, não importa se é Bolsonaro, não importa se é Lula, não importa quem quer que seja, tem sim que ser questionado. Escuta, isso aqui não tá encaixando. E aí
bobos começam a atacar qualquer pessoa que não continue aplaudindo cegamente. E eu apoiei o Bolsonaro nesse canal aqui. Por quê? Porque o Bolsonaro é quem tinha as melhores propostas, na minha opinião, e eu tenho direito de ter opinião. Então, na minha opinião, as propostas do Bolsonaro eram muito melhores do que as propostas do Fernando Haddad, que, por sinal, nada mais era do que um poste controlado, não, uma marionete controlada por um presidiário, um bandido que fraudou o Brasil, que agora a gente está vendo aí nessa CPI do BNDES, que, por sinal, não vai sair. Quer dizer, o negócio é tudo enrolado, bicho. Oh, meu Deus do céu. Que país complicado, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você tiver uma oportunidade, saia desse país, vai embora, cara. Procure um país sério para você viver, um país onde as instituições funcionam de verdade, onde não existe essa loucura. Se você não está preparado, se prepare. Saia desse país. Vou ficando por aqui, gente. Minhas redes sociais, mais uma vez, estão na tela. A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.